Oi gente, eu sou a Cássia e se você não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é @instacassiamariano e hoje eu venho trazer pra vocês um quadro novo no canal que é hashtag Cássia Sem Filtro, onde eu tô aqui, na verdade, todos os meus vídeos eu tô sem maquiagem, sem filtro nenhum, né, mostrando minha pele real pra vocês, mas hoje eu falo que é este novo quadro, né, porque eu vou falar minha opinião sobre algumas coisas que acontecem e sim, hoje eu vou falar sobre a profissão farmacêutica e interligando aí com cosméticos, né, com o estudo da pele e aqui também com o nosso canal do YouTube. Recentemente eu recebi alguns comentários de dermatologistas falando algumas coisas nos meus vídeos, de pessoas falando que se eu não sou dermatologista eu não posso falar tal coisa. E claro, vocês que são inscritos no canal e até outras pessoas de fora vieram à minha defesa, né, falar que eu sou farmacêutica, que eu sei o que eu tô falando, que eu estudo bastante. Graças a Deus eu tenho bastante educação e todos os meus inscritos aqui também são muito educados. E eu até vi uma frase recentemente, gente, onde a pessoa falou assim que o tamanho do nosso mundo é o tamanho do nosso conhecimento. Então, muitas vezes, a gente vê um comentário desse na internet e eu aprendi a interpretar o que as pessoas estão falando, entender qual que é a realidade dessa pessoa que ela vive, né? Que algumas pessoas comentam coisas negativas nos meus vídeos e eu estou aqui no YouTube, eu estou passível disso acontecer realmente, né? Então muitas pessoas comentam coisas negativas, mas porque não entenderam o que eu quis passar com o vídeo ou porque não tem a base de conhecimento daquele assunto que eu tô abordando. E também tem algumas coisas hoje em dia que são muito colocadas na cabeça das pessoas, que de tanto falar, não sei se vocês já ouviram uma frase, se eu não me engano é de Hitler, que ele fala assim, que uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Então, existem sim muitas mentiras no mundo dos cosméticos, principalmente na internet, no mundo de skincare, muitas mentiras sendo ditas muitas vezes que acabam se tornando verdade. E quando uma pessoa como eu, que estudou sobre aquele assunto, vem e fala, ó, não é assim, é assim, e aí algumas pessoas não entendem e acham que eu não sei o que eu tô falando, e isso interfere em muitas outras pessoas. Quando eu começo a gravar, o cachorro começa a latir, o gato começa a fazer barulho e tudo, né? Mas eu vou continuar gravando assim mesmo, né? Que pra vocês conhecerem também um pouco da minha realidade. E eu falo alguns vídeos onde cabe eu falo que eu sou farmacêutica, que eu estudo sobre cosméticos, já fiz pós-graduação em estética, né? E eu falo sobre isso, mas muitas vezes eu não falo que eu sou farmacêutica, né? E o porquê que eu não falo que eu sou farmacêutica? Será que eu tenho medo das pessoas me julgarem ou o quê? Na verdade, gente, hoje eu vejo muito as pessoas se tratando como uma muleta, né, a sua formação. Então, inclusive farmacêuticos, tem alguns vídeos que eu vejo de algumas pessoas que falam, a primeira coisa que fala, eu sou farmacêutica, e aí dá uma dica lá de skincare ou de qualquer coisa, né? E não só referente a isso, mas os próprios dermatologistas, né? Algumas vezes não é que se você tem uma formação, você não pode estar na internet falando sobre isso. Muito pelo contrário, é muito importante que a gente tenha também profissionais da área falando sobre as coisas que eles entendem, que eles estudaram. Mas eu, desde o começo do meu canal, eu não queria levar isso como uma muleta, sabe? Eu não queria que as pessoas se apoiassem no fato de eu ser farmacêutica para confiar em mim, porque eu acredito que não é este o caminho, sabe? Por mais que eu seja farmacêutica e que eu tenha muito estudo sobre a área dos cosméticos, não são todos farmacêuticos que vão seguir isso, né? O farmacêutico hoje em dia, ele tem inúmeras possibilidades de profissões para seguir e, inclusive, o farmacêutico, ele realmente, nos dias de hoje, ele é bem desvalorizado, porque eu, por exemplo, eu estudei 5 anos o curso de farmácia, eu estudei sobre fisiologia, eu estudei sobre patologia, microbiologia, eu estudei farmacologia, toxicologia, eu estudei muita coisa que hoje em dia, principalmente quando a gente compara aí com médicos, né? E hoje, como eu tô falando da área de cosméticos, acaba que tem uma comparação entre o farmacêutico ali e o dermatologista, né? Então muitas pessoas confiam demais no dermatologista e aí, tipo, qualquer outra profissão que fale sobre isso não tá falando o correto. E muito além disso, muitas vezes as pessoas, como eu falei, né, uma muleta em referente a isso, muitas pessoas buscam até um farmacêutico para poder confiar, né, um esteticista para poder confiar.
E isso também, às vezes, acaba deixando as pessoas que, de repente, não têm uma formação nessa área como eu posso falar, em desvantagem. E na minha opinião, você não precisa ter uma formação para você falar sobre cosméticos, né? Eu já falei várias vezes aqui no canal, é claro que todo mundo, qualquer coisa que for fazer, qualquer coisa que for postar na internet, principalmente, que tem um alcance grande, é extremamente importante que tenha uma pesquisa e que a gente saiba o que a gente está falando, com responsabilidade. Então, qualquer pessoa que poste na internet, sendo profissional ou não da área, precisa ter responsabilidade naquilo que posta. E se você não tem um estudo nessa área, mas você pode pesquisar, você pode ler artigos, você pode estudar por si próprio e você pode ter muito mais conhecimento do que uma pessoa que estudou sobre aquilo, né? Então, é por isso que hoje eu não chego e não falo. Algumas vezes eu falo que eu sou farmacêutica, mas eu não levo isso como uma muleta para que vocês confiem em mim. Normalmente, eu busco que vocês confiem em mim por intermédio da minha explicação para vocês. E eu sei que muita gente tem orgulho de falar. E não é que eu não tenho orgulho, eu me orgulho muito de ser farmacêutica. Como eu falei aqui pra vocês, eu estudei a farmácia, a faculdade de farmácia me mostrou e me ensinou muitas coisas, né, que eu sei hoje. A gente estuda tóxico, a gente estuda cosmeto, a gente estuda fisiologia da pele, anatomia, só que com um propósito diferente. E hoje eu vejo que existem, né, várias categorias de pessoas. Então, o esteticista ele pode ser tanto um farmacêutico ou um esteticista só, né, que tem a faculdade de estética e cosmética. O esteticista pode ser um fisioterapeuta, um enfermeiro, pode ser um esteticista. E aí tem essa diferença entre, né, que as pessoas falam sobre o esteticista, né, e que se encaixa também o farmacêutico, e o dermatologista. Então, hoje eu vou fazer duas comparações com vocês, né? O esteticista formado, por exemplo, um farmacêutico, um enfermeiro, fisioterapeuta que faz procedimentos estéticos, que tem uma clínica, que trabalha numa clínica com procedimentos estéticos, né? E um dermatologista, né? Então, qual que é a diferença desses dois profissionais, né? O dermatologista, gente, ele é um médico dermatologista. Isso significa que ele pode cuidar tanto de propriedades de beleza superficiais da pele, quanto de propriedades quando a gente fala sobre doenças, né? Então, acne, grau muito elevado, é específico para dermatologista. Alguns tipos de doenças de pele são específicos de dermatologista. Câncer de pele, tudo isso é tratado com dermatologista. E o esteticista, ele não tem capacidade técnica, né, que eu falo que de sua formação, de cuidar referente a isso, né? Eu fiz, como eu falei pra vocês, eu fiz a pós-graduação em estética, mas eu não me via fazendo procedimentos estéticos e cuidando disso, até que eu resolvi vir para o YouTube falar sobre o que eu gosto, que é a área cosmética, que é principalmente a área de desenvolvimento de cosméticos. E aí é onde a gente entra principalmente em químicos, bioquímicos e farmacêuticos, e às vezes até biólogos, que entram nessa área de desenvolvimento cosméticos, né, versus o dermatologista, que tem muita confusão referente a isso. O dermatologista ou o esteticista, ele entende sobre a pele, sobre doenças, sobre a saúde da pele, sobre a beleza da pele, mas muitos, não todos, muitos não entendem sobre a parte de desenvolvimento de cosmético, que é essa parte que eu sou completamente apaixonada, que eu fui aprendendo na faculdade a amar. A gente tem matérias na faculdade onde a gente fala sobre o desenvolvimento de cosméticos, como funciona, como fazer um cosmético, mistura isso com aquilo, vira aquilo outro, que a área dermatológica não tem. A área dermatológica, ela estuda os ativos para a pele, então sim, estuda os ativos, como a pele funciona, tudo isso. Na área farmacêutica, né, a gente estuda toda a fisiologia da pele também, entende sobre doenças de pele também, só que além disso a gente foca em uma outra parte que é o desenvolvimento de cosméticos, que é a formação, que é como que a gente faz aquele cosmético para que ele tenha a sua melhor efetividade, né? E não só a efetividade, mas o desenvolvimento de cosmético é tudo referente ao cosmético, que é a minha paixão, que é desde quais ativos que eu vou usar, porque não se resume só em ativos, quais ativos que eu vou usar, qual base que eu vou usar nesse cosmético. Então, eu vou fazer em sérum, eu acho que é adequado fazer em sérum, eu acho que é adequado fazer em pomada, eu acho que é adequado fazer em gel,
que é adequado ali para aquela proposta que eu quero daquele cosmético, né? Qual o público que eu quero atingir, quais são as pessoas que vão precisar deste produto que eu estou fazendo, que eu estou manipulando, né? Além disso, a embalagem. Então, é muito importante eu saber qual que é a embalagem adequada para aquela pessoa usar aquele cosmético. É muito importante eu saber quais são os testes de eficácia que eu vou fazer nesse produto. Então, se o produto ele é dermatologicamente testado, o que ele precisa passar? Ele precisa passar por uma análise de um dermatologista, né? Então, a pessoa que estuda o desenvolvimento do cosmético, ela sabe o que é um estudo onde a gente fala que o produto é dermatologicamente testado. A pessoa que estuda o desenvolvimento do produto, ela sabe o que é, por exemplo, um produto específico para peles sensíveis. Então, por que o produto é específico? Por que o produto é oftalmologicamente testado? O produto oftalmologicamente testado, eu já falei isso em vídeo para vocês, é um produto onde ele foi aplicado na região dos olhos e foi estudado por um oftalmologista os olhos antes e os olhos depois dessa pessoa ter tido contato com este produto. E muitas vezes o médico dermatologista, ele não está tão aproximado dessas outras coisinhas aqui, que são estes testes, que são essas coisas do desenvolvimento do produto, que é a parte que eu sou completamente apaixonada no cosmético. Tudo, embalagem, cheiro. Então, que cheiro que eu vou colocar nesse produto para remeter o que eu quero remeter, sabe? Porque cosméticos é diferente de medicamento, né? Então, eu já falei também isso em vídeo pra vocês. Os medicamentos são próprios de dermatologistas. Só eles podem indicar e prescrever ácido retinóico, hidroquinona, vários outros que são medicamentos e que eu nunca me atrevi aqui a indicar para ninguém, porque não faz parte da minha profissão. E já o cosmético, você pode ter uma visão tanto quanto consumidora, como muitos youtubers aqui têm uma visão como consumidor do cosmético e também buscam entender o que aquele produto faz e muitas vezes sabem muito sobre aquele assunto, e não é porque ele não tem uma formação na área que ele não entende, porque ele pesquisa. Hoje em dia nós temos informação a rodo, basta a gente saber aonde pesquisar, como e ter vontade de ir lá e fazer isso. Então não é uma formação que a gente vai ficar usando de muleta pra validar ou invalidar o que a gente tá falando, sabe? E é por isso que eu sempre tô tentando trazer pra vocês a explicação daquilo. E hoje, como eu falei pra vocês, o cosmético ele vai muito além. Por exemplo, gente, eu fiz um vídeo sobre eu testando protetor solar no rosto. E aí algumas pessoas falaram que eu usei uma quantidade exagerada. Só que eu, como farmacêutica, que entendo como funciona o teste do FPS, que eu já fiz um vídeo aqui explicando como funciona o teste do FPS pra gente alcançar o FPS. Eu sei que a quantidade padronizada de protetor solar é aquela que, se eu usar menos, eu não tenho o FPS, eu não tenho o fator de proteção apropriado. E isso é uma característica que não só o farmacêutico, né, mas o desenvolvedor de cosméticos, o desenvolvedor de protetor solar, eu não sou desenvolvedora, eu nunca desenvolvi nenhum cosmético, só na faculdade. Na faculdade eu desenvolvi alguns cosméticos lá que deram super certo. Mas eu não desenvolvi um protetor solar pra eu saber disso, só que eu estudei sobre o desenvolvimento de protetor solar. Eu estudei sobre quais testes são feitos. Na faculdade, me passaram isso, ó, é assim, assim, assim que funciona. Na faculdade de farmácia, na matéria de desenvolvimento de cosméticos, né, que a gente tem. E depois eu fui estudando e fazendo outros cursos livres, estudando artigos, entendendo até melhor como funciona isso para poder explicar para vocês. Muitas vezes um dermatologista, ele sabe a importância do protetor solar, ele sabe algumas coisas que são referente a isso, mas que ele não tem essa visão do desenvolvimento de um cosmético, como funciona, entendeu? Até porque o dermatologista, ele tem uma abrangência muito grande em outras áreas, como doenças de pele. Ele sabe muito mais de pele, realmente, da fisiologia da pele, da biologia da pele. Então, ele tem outras preocupações, e o farmacêutico tem essa outra parte aqui do desenvolvimento, farmacêuticos, químicos, né? Então, por exemplo, o farmacêutico, ele tem ali uma parte muito importante, tanto da fisiologia quanto do desenvolvimento. Já o químico, por exemplo, na formação de químico, ele não vê sobre
pele, sobre doença, né? O químico não vê sobre doença, mas ele vê muito bem sobre o desenvolvimento de produtos e o desenvolvimento também de cosméticos. Então, essa é a diferença aí de algumas profissões, nenhuma é melhor que a outra. Inclusive, se você não tem nenhuma profissão também, ninguém é melhor que você porque você não tem um estudo sobre aquilo, isso não tem nada a ver. Só que o que você vai buscar com o que você já tem. Então, como eu falei pra vocês, né, o nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. Então, algumas pessoas podem criticar algumas coisas, comentar nos meus vídeos alguma coisa que acha que eu não estou falando da maneira correta, mas eu sei e eu tenho 100% de consciência, gente. Cada vídeo que eu coloco aqui nesse canal é muito bem pensado para trazer, assim, a informação da forma mais precisa possível, sabe? Óbvio que eu posso ter errado, principalmente no começo do canal, onde eu ainda estava entendendo o que era internet, né? E o quanto as pessoas são inteligentes, e aqui não se engana ninguém, aqui não se engana as pessoas são inteligentes, e as pessoas vão te questionar se você não souber sobre o que você está falando, e é por isso que eu nunca vou falar num comentário, nunca vou responder. Eu estou falando isso porque eu sou farmacêutica e eu sei disso. Eu vou te explicar o motivo. Então eu vou te falar assim, ó, é desse jeito, porque lá no desenvolvimento do cosmético é assim e assim e assim que funciona. Então não é porque eu sou farmacêutica que eu estou certa. É porque eu entendo sobre tal aspecto do desenvolvimento do produto. E eu vejo hoje que na internet, principalmente, as pessoas estão usando muito as muletas das suas formações, das suas profissões e muitas vezes, gente, infelizmente, falando coisas que não são verdades ou que são informações incompletas. Eu não sou perfeita, mas é isso. É esse o motivo de eu não ficar tantas vezes falando que eu sou farmacêutica, porque pra mim não é isso que vai fazer com que eu traga melhores conteúdos pra vocês, mas sim tudo que eu estudo ao longo de todos os dias que eu estou estudando aqui. Então, é isso que eu queria falar e passar aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse hashtag Cássia Sem Filtro. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.